Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Atos 3. Atos capítulo 3, em nome de Jesus. Daqui a pouco eu falo o versículo, espera aí. Vocês vão ler primeiro que eu. Atos 3, amém? Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Amém? O versículo é o versículo 1 a seguir. Aleluia. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceram-no como o mesmo homem que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram perplexos e admirados pelo que lhe acontecera. Diga glória a Deus. Coloca a sua mão sobre o teu coração, diga: Espírito Santo, nesta manhã, ministra, fala ao meu coração, através da tua palavra, no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser breve nesta manhã, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, obreiro. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas que você possa permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Prometo terminar antes das 11. Aleluia. Amém. São só 52 tópicos hoje. Eita, povo animado, tá vendo, bispo? Glória a Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos que entender que existe a vida do homem e da mulher antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Existe a vida antes de ter um contato, uma experiência, antes de sermos cheios do Espírito Santo, e existe uma vida depois do Espírito Santo. Ninguém é o mesmo depois do Espírito Santo. Há uma mudança, há evidências do agir e do atuar do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Ninguém é o mesmo depois que se encontra, depois que tem uma experiência, depois que é cheio da presença do Espírito Santo. Amém ou não amém?
a mudança, a transformação, e essa transformação ela é visível na vida da pessoa que tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, há evidências, há sinais, há mudanças perceptíveis. Não dá para esconder a presença do Espírito Santo em sua vida, porque quando ele está dentro de você, as mudanças elas florescem, elas aparecem, porque você é uma pessoa antes do Espírito Santo, mas após o Espírito Santo, você é outra pessoa. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Esse texto que nós lemos, eu não quero focar no coxo, eu não quero pregar sobre o homem aleijado que foi curado, mas eu quero pregar sobre dois homens que eram cheios do Espírito Santo. Dois homens que foram cheios do Espírito Santo. E que a cura do coxo foi uma evidência da comunhão desses dois homens com o Espírito Santo. A cura do coxo foi um sinal de que o Espírito Santo estava sobre eles, amém? Porque Pedro é uma pessoa antes do Espírito Santo, e Pedro é outra pessoa depois do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele aprende a viver pela fé. Somente o Espírito Santo, ele faz com que a pessoa viva não pela vista, mas pela fé. Viver pela fé é sinal do Espírito Santo, é característica de quem tem o Espírito Santo na vida. Porque no mundo em que nós vivemos, queridos, o mundo em que tudo é para ontem, é o mundo do imediatismo. As pessoas já não têm mais paciência de esperarem. As pessoas querem tudo para agora, para já. Mas quem tem o Espírito Santo sabe esperar em Deus. Quem tem o Espírito Santo vive pela fé. Entenda uma coisa: quem tem o Espírito Santo não é imediatista. Sabe esperar, como diz o Salmo 40, com paciência no Senhor. Quem tem o Espírito Santo sabe esperar o agir de Deus, esperar a hora de Deus, o tempo de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Viva pela fé. Passa a viver pela fé. Porque se você for ver a vida de Pedro antes do Espírito Santo, Pedro era uma pessoa insegura. Pedro era uma pessoa estourada. Mas depois do Espírito Santo, Pedro já é outra pessoa. Ele é transformado pelo poder de Deus. Ele é transformado pela a presença do Espírito Santo. Pedro, antes do Espírito Santo, ele nega Jesus. Pedro, antes do Espírito Santo, ele esmurece. Pedro, antes do Espírito Santo, tem medo. Mas após o Espírito Santo, você está vendo a história de um Pedro ousado. Você está vendo a história de um Pedro que tem coragem de olhar para um aleijado e dizer: levanta em nome de Jesus. O mesmo Pedro que lá atrás negou Jesus, o mesmo Pedro que lá atrás afundou quando andava sobre as águas, esse mesmo Pedro agora tem coragem e tem ousadia de olhar para um aleijado de nascença e dizer: levanta e anda. É o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Quem me vê hoje pregando não imagina a timidez que eu tenho. Quem me vê hoje não imagina o que é isso. É o Espírito Santo, querido. Pensa numa pessoa ruim para começar uma conversa, eu. Horrível. Se você for conversar comigo, me ajuda, por favor.
Mas eu subo aqui, eu prego, eu canto, eu louvo a Deus. Em outros lugares eu me interajo. É porque tem mudança, tem transformação, amém? Glória a Deus. Quem era Pedro? Inseguro. Negou Jesus, negou a fé. Mas quando o Espírito Santo veio, Pedro começa a viver pela fé. A fé de olhar para um aleijado e dizer: levanta e anda. Levanta e anda. Isso declara o quê? A presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, querido, que te dá ousadia. Ousadia para você se deixar ser usado por Deus. Apesar de qualquer circunstância, da timidez, da vergonha, quando o Espírito Santo está sobre você, você perde tudo isso. E você passa a ser um instrumento de Deus. Você passa a ser um instrumento de Deus para tocar, para alcançar outras vidas. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele aprende a viver pela fé. Glória a Deus. Mesmo diante de situações que parecem impossíveis, quando você tem o Espírito Santo, você se acalma e você enfrenta aquilo pela fé. Você se acalma e você avança pela fé. A palavra diz que o justo viverá da fé. Aquele que tem o Espírito Santo viverá da fé. Aquele que é cheio do Espírito Santo aprende a viver pela fé, não pelo que os seus olhos estão vendo, não pelo que os seus olhos estão olhando, percebendo. Pelos olhos naturais, era um coxo e não tinha mais como voltar a andar. Nasceu daquele jeito e iria morrer daquele jeito. Mas quando Pedro e João olham para ele, Pedro está olhando pela fé. E está vendo que ali vai ser um milagre, que ali vai haver transformação, que ali vai haver mudança, porque eles estão olhando aquele cenário, aquela situação pela fé. E Pedro não está vendo mais um coxo, mas Pedro está vendo um homem levantando e andando. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, diante das dificuldades, você não olha a dificuldade, você olha e vê a possibilidade de um milagre. Você olha e vê a possibilidade, a oportunidade de Deus agir e de Deus transformar. Amém? Glória a Deus. Segundo tópico. Eu falei que era quantos? 52. Ainda falta 50. Vou aumentar no segundo agora. Não, quem tem o Espírito Santo não vive na dependência dos recursos materiais. Quem tem o Espírito Santo não vive na dependência dos recursos materiais. Pedro chega na igreja, na porta da igreja, o coxo estende a mão e pede alguma coisa. Pedro vai olhar para o coxo e vai dizer: olha, eu não tenho ouro e nem prata. Pedro está dizendo que ele não tem naquele momento recursos materiais. Ele não tem recursos financeiros. Ele estava desprovido de recursos financeiros. Mas Pedro tinha algo superior, melhor, mais importante do que recurso financeiro, do que recurso material. Pedro tinha fé e Pedro tinha o Espírito Santo. Porque ainda que Pedro tivesse dinheiro na sacola naquele dia, aquela oferta não mudaria a vida daquele homem. Ainda que Pedro tivesse dinheiro naquele dia, todo o dinheiro do mundo não mudaria o estado daquele homem. Tem hora na nossa vida que os recursos materiais, eles vão ser insignificantes. Eles não vão resolver. Tem situação que você vai enfrentar na sua vida que recurso material não resolve.
Pedro está enfrentando uma situação dessa. Que ainda que ele tivesse a oferta, a esmola que ele desse para aquele homem, não mudaria a vida dele. Ele continuaria aleijado. Ele continuaria prostrado. Ele continuaria coxo na porta do templo, como era o costume de todos os dias ele estar ali. Mas Pedro tinha algo melhor, amém? Pedro não tem recurso, mas Pedro tem uma vida cheia do Espírito Santo. Pedro não tem moeda, mas Pedro tem uma vida cheia do Espírito Santo. Pedro não tem dinheiro, mas Pedro tem uma vida cheia do Espírito Santo. E há momentos na nossa vida que somente o Espírito Santo resolve. Tem momento que o dinheiro não resolve, não responde. E é nesses momentos que nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, querido, ele não só faz diferença na vida dela, mas na vida das outras pessoas. Quantos crentes não entraram naquela igreja? Quantos crentes não deram esmola para aquele homem? Mas nenhum crente teve a ousadia de dar o que aquele homem precisava, que era a transformação da vida dele. Mas quando chegou 2 crentes cheios do Espírito Santo, quando chegou 2 crentes ousados, 2 crentes usados pelo Espírito Santo, a vida daquele homem mudou, transformou. Glória a Deus. Tem muita gente aí fora precisando de nós. Tem muita gente aí fora que Deus vai alcançar através da sua vida. Mas para isso eu tenho que ter a comunhão, cheio do Espírito Santo. Porque quem convence o homem é quem? Não é uma pregação bonita, não? Quem convence o homem não é um discurso bonito, não? Não, quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. E Ele espera eu e você. Ele espera de nós sermos esse instrumento para levar a palavra que a pessoa precisa ouvir, para dar o conselho que a pessoa precisa ouvir. Amém ou não amém? Glória a Deus. Muitos entraram naquela igreja, muitos deram oferta. Talvez muitos colocaram a mão na cabeça dele, pastor Nivaldo, oraram sobre ele. Talvez fizeram a campanha de oração, mas nada resolveu, porque faltou alguém cheio da presença do Espírito Santo e com ousadia e com coragem para olhar nos olhos dele e dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a gente possa buscar, queridos, ter essa ousadia. Não confiar nos recursos materiais, mas confiar mais na presença do Espírito Santo, no agir, na ação de Deus através de nós, no agir de Deus através das nossas vidas. Amém ou não amém? Porque o Espírito Santo nos leva a entender isso, que a verdadeira transformação vem do agir sobrenatural de Deus em nós, através de nós. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico que eu quero que você entenda nessa manhã: quem é cheio do Espírito Santo é um agente de transformação. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você conhece alguém? Perdão. Você conhece alguém que quando se aproxima de você, o clima muda, o ambiente? Você estava triste, a pessoa chegou, você fica alegre. Você estava oprimido, quando a pessoa chegou, você sente um alívio. Tem gente assim, não tem? Tem.
Tem gente que carrega uma presença tão boa, tão maravilhosa. Não precisa nem falar, só a presença da pessoa transforma, muda o ambiente. Mas tem gente também que é o contrário. Estava bom até ela chegar. A festa estava maravilha, fulano chegou, acabou a festa. Deixa eu te perguntar, qual presença você carrega? Que tipo de transformação eu causo quando eu chego nos ambientes? Porque a presença do Espírito Santo, quando eu carrego ela, quando eu chego nos ambientes, tem que haver mudança, mas é mudança positiva. Porque o Espírito de Deus não traz confusão, ele traz paz. Ele traz paz. Quem é cheio do Espírito Santo é um agente de transformação. Pedro, antes do Espírito Santo, quando vão prender Jesus, o que ele faz? Ele saca a espada e decepa a orelha do soldado. Andava com Jesus, era crente da igreja de Jesus, mas no momento de aflição, de aperto, ele pega a sua espada e fere um homem. Ali estava um Pedro que não tinha o Espírito Santo. Ali estava um Pedro que não tinha comunhão ainda com o Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo, esse mesmo Pedro, ele vai chegar para um aleijado e vai dizer, levanta aí. Ele não vai cortar a perna do aleijado. Porque agora a transformação é diferente. Porque agora Pedro é um agente de milagre, é um agente de cura. Glória a Deus. Talvez lá no passado você era uma pessoa, outra pessoa, encrenqueira, briguenta, barraqueiro, barraqueira. Mas hoje é diferente. Hoje é para ser diferente. E quem traz essa mudança na sua vida é o Espírito Santo. É a presença dele na sua vida. É você ser cheia do Espírito Santo. E a pessoa que antes arrumava problema, hoje é uma bênção. A pessoa que antes arrumava confusão, hoje é uma bênção, é um agente de paz, é um agente de transformação. E quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque quem é cheio do Espírito Santo é um agente de transformação. Ela causa impacto na vida das pessoas. Ela traz transformação na vida das pessoas. Você é um instrumento de Deus. Você é levantado por Deus para impactar outras pessoas. Glória a Deus. Entenda isso aqui, o Espírito Santo não vai te encher só para você ser cheio. Só para o seu bel prazer. O Espírito Santo vai te encher para você ser um agente de transformação, para você impactar outras pessoas ao seu redor. Amém ou não amém? Glória a Deus. Quando o homem entra na igreja caminhando, andando, louvando, saltando, glorificando a Deus, toda aquela igreja, toda aquela congregação, ela é impactada com o milagre que aconteceu. Glória a Deus. Amém ou não amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Lembra da sua vida antes do Espírito Santo? A sua vida hoje, depois do Espírito Santo? Se eu te perguntar, as pessoas olham para você e dizem, fulano foi mudado, fulano foi transformado?
As pessoas conseguem perceber a mudança. Porque a mudança de Pedro é o quê? É notória, não é? É muita mudança, é muita transformação. Quando o Espírito Santo atua dentro de mim, quem me conhecia, percebe. É aquela história, né? Quem te viu, quem te vê. Quem era fulano, bagunceiro, beberrão, falastrão, mentiroso. E quem é fulano hoje? Sabe, tem esse impacto, tem essa mudança, tem essa transformação por causa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém ou não amém? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você não apenas testemunha, vê milagres, mas você é o próprio milagre. Você vive o milagre e Deus, através de você, opera milagres. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu vou deixar os 49 para outra pregação. Amém? As mulheres precisam de um tempo para ensaiar ainda, amém? Glória a Deus. Nós vamos passar a régua por aqui mesmo. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Busca o Espírito Santo, queridos. Busca ser cheio do Espírito Santo. Entrega a sua vida para Ele. Permita que Ele trabalhe no teu coração, que Ele te mude por dentro. E você será uma pessoa diferente, transformada. Você será um agente de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Coloca a mão no teu coração nessa manhã. Isso, fecha os seus olhos. Peço o Espírito Santo agora para te tocar. Peça a Ele para encher a sua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu não sei como anda a sua comunhão com o Espírito Santo. Eu não sei o nível de relacionamento que você tem com o Espírito Santo. Mas entenda uma coisa: o relacionamento com o Espírito Santo tem que ser prioridade nas nossas vidas. Tem que haver busca. Aleluia, Jesus. Peça a Ele para te encher nessa manhã. Peça a Ele para te tocar nessa manhã com a presença dEle. Aleluia, Jesus. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Isso, peça a Ele, diga: Espírito, me enche, me enche, me enche. Peça a Ele, hoje Ele vai te encher em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso. Espírito, enche a minha vida. Peça a Ele. Espírito, Enche o Senhor. enche a minha vida. Oh, aleluia. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Aleluia, Jesus. enche a minha vida. Enche-nos, Espírito Santo. Espírito, enche a minha Peça a Ele nessa manhã em nome de Jesus. Enche-me com teu poder. Toca, Espírito Santo. Pois de ti eu Toca em cada coração quero aqui ser. nessa manhã, aleluia. Espírito, enche o meu ser. Você pode levantar suas mãos a Ele nessa manhã em nome de Jesus.
as minhas mãos eu quero levantar. Se renda a Ele nessa manhã, e em louvor te adorar. diga pra Ele: meu coração, o meu coração eu quero derramar diante do seu altar. diante do seu altar. Oh, aleluia, glória, glória, glória. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aleluia. O meu coração eu quero derramar diante do seu altar, diante do seu altar. Espírito Santo, nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, meu Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, envia sobre nossas vidas a cada dia a presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser, meu Pai, agentes de transformação, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aprender a viver pela fé, meu Pai eterno. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai. Que nós possamos, ó Pai, aprender a depender menos dos recursos materiais e mais da Tua presença e mais do Teu poder em nossas vidas. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus de Nazaré, dá-nos ousadia, em nome do Senhor Jesus, nos usa com autoridade, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amado Espírito Santo, habita em nós, em nome do Senhor Jesus, nos transforma e faça de nós agente de transformação para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pai eterno todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder em nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Senhor, conduza o Teu povo em paz, em segurança, guarde, proteja-os, livra de todos os males, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós abençoamos, ó Pai, o Teu povo, Pai, abençoamos esta semana, Pai, uma semana de graça, uma semana de vitória, Pai, uma semana cheia da presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. E você que crê, diga amém.